Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Blink, aquele nosso programa das rapidinhas semanais. Quaresma também tem que ter rapidinha, como não, né? Precisa manter sempre o óleo em dia aí, devidamente trocado. Ouça uma música ao fundo que eu não ouvia há 6 anos aqui tocando. Seria o hino do Corinthians aqui com gritos de campeão no fundo? Acho que sim, tenho essa desconfiança. Coringão campeão, em cima da porcada, bolsa subindo. Aí se o Brasil arrumar o fiscal, pô, aí eu acho que eu tô sonhando, né? Só tá faltando isso, aí podemos morrer, né? Teremos completado a trinca, né? Plantou árvore, teve filho, escreveu livro, aí Coringão foi campeão, tudo junto. Manda aí suas dúvidas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Falando em ir para o céu, aqui ó, Bela Paraíso. Como você dividiria uma carteira internacional? Bela, eu acho que, assim, coisa simples, né, que é bem tradicional, bem ortodoxo, voltou a funcionar esse ano, né, que é o portfólio 60-40, né, historicamente 60% em renda variável, 40% em renda fixa. Essa é uma alocação clássica, né, e renda variável eu entendo que é S&P, fundamentalmente, com alguma diversificação geográfica, também gosto da ideia dos granolas, né, na Europa, naquelas grandes empresas, né, GSK, Roche, Sanofi, LVMH, essas outras todas aí que compõem esse acrônimo, você pesquisa depois. Gosto de uma posição de mercados emergentes também. E gosto de uma posição em fundos imobiliários, né, dos REITs americanos, também achei uma posição vencedora a longo prazo. Acho que tem que termos uma posição razoável, né, não muito pequena nem muito grande em ouro e uma posição pequena também em criptomoedas. Com isso você já estaria assim razoavelmente diversificada e muito bem encaminhada em direção ao paraíso. Anderson Luz, para quanto o Ibovespa poderia ir com o Tarcísio? Acima de 150 mil é factível? Cara, acho que acima de 50 mil é factível até com o Lula, né? Eu acho que com o Tarcísio a gente vai lá beijar os 200 mil pontos, né? E no ciclo como um todo, eu acho que a gente vai estar falando uma multiplicação do Ibovespa de algumas vezes, né? O Brasil está muito, muito amassado, né? Então, anos e anos de underperformance. Os mercados emergentes vão mal desde 2010, só para você colocar um pouquinho em perspectiva do que poderia ser, né? Coloca aí o Ibovespa na sua média só histórica de lucro de 12 vezes, com lucros crescendo 25%. Então, o que poderia ser isso, né? Viviane Carvalho, qual o primeiro indicador que você avalia ao entrar em fundo de investimento, considerando o mercado atual? Olha, eu não sou muito de indicadores, eu acho que o qualitativo dos fundos importa mais do que o qualitativo. Conhecer a equipe, se aprofundar, ver quem está lá, quanto tempo, quem são as pessoas, qual o temperamento dessas pessoas, né? Qual o alinhamento de interesse dessa turma. Acho que isso importa mais do que qualquer coisa. Agora, se for avaliar só uma questão quantitativa, se você quiser, eu acho que é o drawdown. Né? O máximo drawdown, quanto que ele caiu no momento ruim, né? Acho que isso aqui é um bom indicador do que pode acontecer com o seu dinheiro na hora ruim, que é o que mais importa, na verdade, né? Loran Nogueira, o que acha de M Dias? Resultado piorou, mas preço caiu muito, acredito em recuperação? Olha, eu acho uma ótima empresa, né? Sempre foi muito bem tocado, uma referência nesse consumo de alimentos no Brasil, fez historicamente boas aquisições, as últimas não foram tão boas assim, a digestão não tão fáceis, né? Pressãozinha de margem bruta também, eu gosto da empresa, mas eu não acho que ela atravessa seu melhor momento, eu acho que há combinações de risco-retorno e margens de segurança mais simples nesse momento, então eu não teria. Gabriel Bordinho, Felipão, vai Corinthians, é isso aí, campeão, vamos com tudo. Quantos por cento em previdência e quantos por cento em 10% quantos por cento de previdência e quantos por cento de multimercado em carteira? Olha, a previdência acho que pelo menos 10%, né, uma conta clássica que os private bankers sugerem aos seus clientes, acho que faz sentido que seja assim mesmo, você vai pagar de advogado, né, para fazer um inventário, mais uma liquidez que você precisa aí, até você se apropriar, já dá uns 10% mesmo do patrimônio, então é isso aí. Multimercado e quantos por cento de multimercado em carteira? Olha, o multimercado é uma classe que era muito pesado nas alocações dos private bankers, né? Tinha gente que até 40%, né? Eu acho muito, né? Então, esses multimercados que são hedge funds, né? Traders, macro traders, eu teria alguma coisa entre 10% a 15%. Agora, o multimercado de alocação, né? Ou seja, você vai ter um pouco... Você é o seu próprio multimercado, se você pensar, né? Um multimercado que faz alocação para você, ou seja, ele vai ter um tantão de renda fixa estrutural, um tantão de bolsa, um tantão, esse cara pode ter até 100%, né? Porque ele já é uma carteira, né? Como um todo. Aí você vê se aquilo está alinhado às suas preferências individuais.
mas como classe, esses hedge funds, eu teria 10 a 15. Não sou muito fã desses hedge funds clássicos, gosto dos fundos multimercados de alocação. José Ricardo, qual o último livro que você leu? Recomenda? Olha, eu tô lendo a Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior. Eu estou numa incursão nos clássicos brasileiros aqui na Empíricos. Sempre leio 2 livros, um na Empíricos, eu estou nessa incursão aí dos clássicos brasileiros. Antes desse eu li o País dos Privilégios, do Bruno Caraza, espetacular, aula de Brasil. Se vocês não leram ainda, Bruno Caraza, você fez uma obra-prima, de verdade. Recomendo muito. Caio Prado Júnior, eu estou lendo, estou gostando. A introdução é muito boa, o começo, depois da introdução é meio... precisa tomar um Guaraná, né? Um pó de Guaraná para dar uma melhorada, mas estou gostando. E em casa eu estou lendo, eu comecei a ler o Bertrand Russell, A História da Filosofia Ocidental. Estou gostando muito também, recomendo muito. E antes dele, eu li o 1889 de novo, do Laurentino Gomes. Eu já tinha lido no passado essa trilogia, mas eu recuperei ele, gostei muito, hein? Umas figuras interessantes, Benjamin Constant, uma figura muito interessante. O próprio Dom Pedro II é uma figura muito interessante, que aliás, recomendo, ler esse livro e depois vai lá, ler essa trilogia, né? Porque você vai pegar lá também o 1822 e vai lá no Museu do Ipiranga, renovado. João Dória, parabéns, o que você fez no Museu do Ipiranga, que está largado, né? A esquerda se preocupa com a cultura, patrimônio cultural brasileiro, deixou largado lá o Museu do Ipiranga. Quem recuperou o Museu do Ipiranga? João Dória. Parabéns, um espetáculo que está aquele museu, todo aquele jardim, um negócio assim, olha, todo brasileiro deveria ir. Fui lá com minha família, tá maravilhoso, né? E que quadro do Pedro Américo também ali no Independência ou Morte. É isso aí, recomendo os livros do Museu do Ipiranga e o nosso querido Hugo Souza também. Um beijo para você, que você pegou aquele pênalti. Aqui, ó, para você.